acolhemos saudação com a paz de Deus. Deus, pelo bem que me fez quando ainda menino, me dando a felicidade de ser músico na sua casa, na minha infância, na juventude. No tempo certo me deu uma esposa fiel, já nos deu 3 filhos, desses 3 filhos já o Senhor nos deu 8 netos, e tem mais 2 que estão no forno e que está chegando aí por esses dias. E a alegria de saber que a nossa casa serve a Deus na esperança da vida eterna. Louva a Deus que nesse ano agora, em junho, vai completar 22 anos que o Senhor nos mandou para a Itália. Na nossa vida ainda aqui no Brasil, tivemos a oportunidade de estar muitas vezes aqui em Santos, ainda lembrava com o Daniel, 9 irmãos que marcaram a nossa vida, a nossa história. E uma alegria hoje, Senhor, de nós retornarmos aqui, vermos essa queridade, mas além de ver a irmandade, sentir juntos a comunhão do Espírito Santo de Deus, de ver a saúde espiritual que a nossa irmandade tem também. Louva a Deus, irmãos, por muitas obras, o Senhor tem nos ajudado nesses 22 anos de Itália. Não foi fácil, não foi nada tranquilo. O começo da nossa vida foi bem, a Itália foi bem difícil, mas em todas as dificuldades o Senhor apareceu com providência. Logo no começo da nossa chegada na Itália, nós chegamos no verão e tínhamos a condição do trabalho e de dar sustento à nossa casa, e fizemos assim, trabalhamos de junho a setembro para tentar ali um emprego mais tranquilo, fixo, que pudesse dar para nós a tranquilidade de servirmos a Deus naquela nação. Mas, irmãos, quando acabou o período do verão, acabou também a possibilidade de empregos e fomos passando por momentos difíceis. E comecei a procurar até recursos, trabalhos assim de dias, de horários, de situações só para quebrar o galho. Da mesma forma, minha esposa, ela saiu daqui como uma gerente de um banco internacional e tinha um trabalho maravilhoso. E eu vi a Edneia, depois de setembro, não foi uma nem duas, várias vezes sair com uma sacolinha na mão, com alguns materiais de limpeza, e o que nos dava de trazer o pão para a nossa casa, às vezes, ir dar banho em velhinhos, ir no cemitério, limpar túmulos de cemitério. Mas não tem trabalho que não dignifique o homem, aquilo que façamos com dignidade. Aquilo é honroso, proveitoso para nós. Muitas vezes chorei escondido, disse: Senhor, olha, tua serva tinha um emprego tão bom, mas aceitou essa vida. E foi assim, nós levamos. Mas chegou dezembro, e uma das coisas mais tristes para quem vive fora do Brasil é nós vivermos o inverno. Não é tanto a condição do frio, porque qualquer lugar que se entra, existe o aquecimento, existe a condição de não passar frio. Você está na rua, sim, mas sempre tem uma roupa adequada. Mas o esconder do sol às 4h30 da tarde, aquela coisa escura, aquela coisa cinza, aquela coisa horrível, deprimente, sabe? Deixa a gente muito mal. E se ainda não estamos bem dentro de nós com a situação, vai agravando ainda mais. E eu fui vivendo aquilo que quase que numa depressão, mas não entendendo e certas vezes lembrando das promessas de Deus. E nesse 31 de dezembro de 2002, eu achei que tudo o que estava acontecendo na minha vida tinha sido uma precipitação da minha parte. Então, entendi, talvez não era o tempo de vir para a Itália, não era o tempo de viver a Itália. Será que Deus não queria que primeiro eu criasse os meus filhos no Brasil? As crianças eram pequenas ainda. O Luigi com 8, o Domênico com 10 e a Rebeca com 11. Então, não vi ali uma situação. E eu comecei a construir em mim a ideia de voltar no Brasil. Naquele 31 de dezembro, eu falei: a passagem ainda vale, tem mais 16 dias, vamos voltar. E não é vergonhoso voltar, não deu certo. Mas não tem como ficar aqui numa situação dessa. Ensaiei na minha mente o que eu ia falar para a família à noite, na janta. Mas, irmãos, eu tinha colocado um anúncio no jornal que dizia a respeito de fazer qualquer tipo de trabalho. Nós tínhamos um carro que era uma perua um pouquinho mais grande e dava para levar móveis às vezes, dava para transportar alguma coisa leve.
E aquele dia de manhã o telefone tocou e um rapaz me disse assim: moço, o senhor tem determinado modelo de carro? Ele tem. Olha, eu tenho uma garagem velha para tirar os lixos. O senhor não vem retirar esses lixos, vai jogar fora? E eu falei: mas entra no carro. Ele falou: se o modelo do carro é esse, entra. Quanto o senhor cobra? Eu disse: olha, se é uma tarde de trabalho, se o senhor me der 50 euros, eu faço esse trabalho. Ele falou: está muito bem, eu aceito o seu preço. O senhor vem aqui depois do almoço e faz esse trabalho. Eu já estava arrumando as coisas, fui pegar as crianças na escola e voltei para casa e disse para os meninos, para a menina, disse: olha, o pai e a mãe vai sair hoje de tarde para fazer um trabalho. Vocês fiquem aqui, arrumem a casa, nós depois vamos, já o dinheiro que Deus preparar, comprar alguma coisa para fazer uma jantinha diferente, é o último dia do ano, a gente passar em família. E era a primeira passagem de ano sem ninguém de família, ou de amigo, ou de irmãos. Era só nós 5 ali. Então eles olharam, enquanto nós estávamos almoçando, o filho do meio disse: pai, você não está bom, você está desanimado, a gente vê no teu rosto desânimo. O senhor não fica em casa, não vai, deixa eu ir com a mãe fazer esse trabalho. Eu falei: não, filho, mas vai carregar peso. Ele sempre foi muito prestativo. Ele disse: não, eu carrego com a mãe, eu ajudo a mãe, não foi eu. E ela olhou para mim e disse: ah, mas não deve ser tão difícil assim, deixa eu ir com ele e você fica em casa. E foi pior não ter saído, porque a gente, quando fica parado, dá muito lado para as vozes do adversário. E ali eu alimentei mais ainda o meu projeto e concluí ele na volta da minha esposa com o filho, porque quando eles voltaram, veio a verdade do que era o trabalho. Não era uma garagem, era um curral abandonado de ovelhas, e os sacos de lixo eram sacos de esterco. Eu fiquei com o carro 2 anos e o cheiro nunca mais saiu de dentro daquele carro. Mas a minha esposa e o menino, eles chegaram em casa do cabelo aos pés, cheirando mal e sujos. Eles entraram do jeito que estava, embaixo do chuveiro, de roupa e tudo. Eu falei: eu não vim para a Itália para fazer isso. Aí eu falei: agora concluímos o projeto de voltar, de ir embora. E aquilo ali, o dinheirinho, a Dinéia passou no lugar e comprou uns ravioli e foi fazer uma janta um pouquinho melhor para a gente passar o ano. Quando ela disse: vocês podem orar que a janta está pronta, eu chamei os 3. Falei: Dinéia, eu preciso falar com você. Ela falou: olha, eu estou aqui na cozinha e estou te vendo. O que você vai falar? Fala com as crianças, eu estou disputando que eu vou acabar aqui. E eu, de cabeça baixa, sem coragem de olhar nos olhos das crianças e da esposa, eu disse: olha, nunca digam que Deus errou. Deus não erra. Deus é perfeito. Nunca digam que a palavra mente. A palavra não mente. A palavra é verdade. Às vezes somos nós que adiantamos, somos nós que nos precipitamos. E eu queria dizer para vocês: o pai veio para a Itália e talvez não era essa a hora e não fosse esse o tempo. Nós vamos voltar para o Brasil. Quando eu levantei os olhos, os 3 na minha frente estavam balançando a cabeça, completamente reprovando aquela fala. Mas o menor tinha 8 anos de idade, ele pôs o dedo no meu rosto. E tomado pelo Espírito de Deus, ele disse: para o Brasil nós não vamos voltar. Foi Deus que te mandou aqui, nós somos felizes por estar aqui. Deus vai aparecer na tua vida, Deus vai abrir caminho, Deus vai te conduzir. Deus vai ajudar nós aqui na Itália, nós somos felizes aqui. E eu disse: Leite, como? E ele fez um bico de criança e disse: não sei. Eu falei: então vamos ajoelhar para lá. E caímos de joelho. E quando caímos de joelho, aí mesmo saiu o coração. E ele disse: Senhor nosso Deus, avó, avô, nona, tio, tio, primo, foi falando das oraçãozinhas dele. Mas no meio, por fim da oração, ele disse: Senhor, meu pai está dizendo que ele errou de ter vindo para a Itália. Ele não errou. A gente é feliz aqui, a gente te serve aqui. A gente quer continuar te servindo aqui nessa nação. Nós não queremos voltar para o Brasil, mas do jeito que está, não dá para continuar. E a gente só vai ficar aqui se aparecer da tua parte um sinal. Então eu te peço, oh Deus, hoje, antes da meia-noite, aparece na nossa vida e dá um sinal para o meu pai. Até ele falar a data e a hora, estava tudo certo. Mas quando ele falou data e hora, eu falei: Senhor, não é isso que nós aprendemos. E era 9h30 da noite, 9 e pouquinho da noite. O irmão mais perto daqui, 300 quilômetros. Se ele tiver uma revelação agora, ele vai chegar depois da meia-noite. Como que
é isso, Senhor? A fé dessa criança, ele não pode marcar a hora, ele não pode falar a hora que o Senhor chegar e um dia. E aquilo, nós foi remoendo em mim, sentando para comer, o ravioli estava amargo, tinha gosto de derrota, tinha gosto de tristeza, eu não tinha vontade de comer. Então, na hora, tem umas mordidinhas na comida, eu pus a mão assim, empurrei a cadeira da mesa, e eu falei, Luigi, vem sentar aqui no colo do pai, eu quis falar alguma coisa, ensinar, eu queria falar para ele, vai chegar meia-noite e não vai acontecer nada. Eu não tinha fé. Eu queria ainda acabar com a fé do coração dele. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, eu estava com a mão na mesa, bateu na nossa porta. E eu olhei para ele, são 9h30 da noite, falei, vocês estão esperando algum livrinho? Alguém? Não, pai, ninguém vai de ideia, não sei o que pode ser. Levantei fui até a porta e falei, quem é? E de fora respondeu, Dom Franco. Falei, ixi, o padre da cidade. O que eu fiz dessa vez? Mas assim, uns segundos, eu falei, meu Deus, e eu lembrei que as crianças aquela semana teve aula de religião e eles tinham sido isentos da religião, da aula, e a professora quis saber qual que era a fé deles. Eu dei o inário e falei, vocês deu os pontos de fé e de doutrina, vamos ver se tem aula de religião, teve aula de inário. A escola inteirinha foi evangelizada. Eu falei, agora esse padre está bravo. E abri a porta, Dom Franco entrou, foi comer uma cadeira, falei, senhor quer comer alguma coisa? Não quero comer. E eu trazia aquela cara de derrota, de desespero, de tristeza, de que não estava bom bem com a vida. E o Dom Franco falou, Domênico, o que você tem? Eu falei, nada, Dom Franco, está tudo certo. Bem seco. Falei, Domênico, o que você tem? Eu falei, não tem nada. Por quê? Você não está aquele moço feliz, que sorri, que sempre tem uma mensagem positiva. Tem uma coisa que não vai. Fala a verdade. Eu falei, a verdade? Ele falou, a verdade. Eu falei, sim, o senhor nunca veio na minha casa. 31 de dezembro, quase 9h30 da noite. Por que o senhor veio aqui? Eu fiz alguma coisa? Eu lógico que não. Mas o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui desejar para você feliz mesmo. Vim falando, você não vai embora. Fica aqui. Você é bem-vindo nessa cidade. As crianças são bem-vindas na escola. Eu fiquei sabendo o que aconteceu na escola quarta-feira. E eu estou muito feliz. Os nossos filhos não sabem quem é Deus, e os seus conhecem Deus. Os nossos filhos não conhecem Jesus. E os seus filhos falaram de Jesus como se fosse amigo dele. Os seus filhos falaram do Espírito Santo. E as nossas crianças têm a missa, vai. Não tem uma crença, não tem um objetivo. Então eu queria dizer para você, que família maravilhosa. Continua servindo a Deus, continua nessa fé. E levantou, irmão, já levantou beijando a Edneia, dando um abraço. Feliz ano novo. Que o ano seja de benção, que abra as portas da nossa vida. E foi mandando bênção, beijou as crianças, abraçou eu, beijou. E foi indo para fora, quando ele virou para ir para a rua, ele voltou, colocou a mão no bolso, pegou um envelopinho branco, já pôs no canto, na quina da mesa, e disse, o Deus que você serve, pediu para me trazer esse envelope para você. Então ele foi embora. Quando eu voltei, eu olhei no relógio, já estava chegando às 10 horas da noite, era antes da meia-noite. Eu rasguei o envelope, era o dinheiro do aluguel que tinha vencido. Era o dinheiro para fazer uma compra, mas muito mais. É um sinal de que Deus ouviu a nossa oração. Não era para nós ir embora, irmão. Se foi uma mudança de pensamento depois daquela visita, virou quando eu continuei procurando lá, abrindo nos primeiros dias uma porta de trabalho. Quando eu voltei do trabalho, irmãos, no começo de janeiro, um dia frio, já era 7 horas da noite. Eu subi a rua de casa e o Dom Franco descia. Ele abaixou o vidrinho do carro dele, com um corsinho. Ele disse, Domênico, boa noite. Eu falei, boa noite, Dom Franco. Tá tudo bem? Eu falei, tô feliz. Hoje foi o meu primeiro dia de trabalho. Deus apareceu na minha vida. E ele disse, e a Edneia? Eu falei, Edneia tá do mesmo jeitinho, Dom Franco. Mas Deus vai aparecer também. Ele disse, dá para você entrar no carro agora? Eu falei, não dá não. Eu tô indo para casa, quero descansar, amanhã tem que trabalhar. Eu falei, mas é rapidinho. Entra. Eu falei, o senhor vai me levar? Entra que eu conto no caminho. Eu falei, não, briguei, não deu certo. Entrei no carro e falei, Dom Franco, por favor, onde o senhor vai me levar? Ele disse, eu vou levar você aqui na casa da Luzia. Eu falei, quem é a Luzia? A Luzia é uma mulher rica aqui da cidade, o marido traiu ela e ela comprou uma lavanderia. Só que piorou, entrou em depressão e agora não dá conta de cuidar da lavanderia e ela está vendendo. E eu pensei comigo, e o Kiko? Né? Aonde eu entro nessa história? Aí ele falou assim, e Deus falou pra mim que a lavanderia é da Edneia. Eu falei, você tá doido, Dom Franco? Volta pra trás e me levar pra casa. Eu falei, uma cidade pequena. Quando eu falei, volta pra trás, ele já tinha parado na casa da Luzia.
Desceu, tocou a campainha, eu não entendi mais nada. Desci atrás dele, falando com o Dom Franco, eu não tenho dinheiro. Ele fala, mas não precisa. Mas eu como não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro para comprar, para vender. E não deu. Ele tocou antes do Zé descer, uma tagueirinha gordinha, loirinha. Veio assim, ele falou, Luzia, esse é o domingo, ele vai comprar na bandeirinha. Eu falei, eu não vim comprar nada. Ela falou, é mesmo? Como você pode pagar? Eu falei, Luzia, eu não tenho dinheiro, assim tornou um branco. Ela falou, você não precisa. Eu falei, outra doida, não precisa de dinheiro. Como não precisa de dinheiro? Precisa. Ela falou, fala pra mim como você pode pagar. Eu falei, mas eu não tenho. Quase que eu falei, não, você veio trazer comida na minha casa agora, uma semana atrás. Como que eu vou comprar um negócio? Eu não sabia o que pensar. E eu me coloquei, ela disse, como você pode pagar isso? Meu Deus do céu. E eu comecei a perguntar quanto custava o aluguel, quanto custava lavar, passar, as coisas da lavanderia. Quando eu fiz uma continha lá, cheguei num número, eu falei, Luzia, se eu pagar assim, 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 até o final do ano, você aceita? Ela deu a mão pra mim assim, falou, a lavanderia é tua. O Franco olhou pra ela, se ele não pagar, pago eu pra ele. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vocês imaginam chegar em casa e falar pra Edneia que eu comprei uma lavanderia pra ela, sem falar nada. Mas foi uma coisa tão interessante que eu cheguei em casa e as crianças parecia que eles eram os filhos do homem mais rico do mundo. Porque eles diziam, papai não tem uma lavanderia, pai. A mãe é dona da lavanderia da cidade. Eu falei, então, não sabe nem o que está falando. Faz assim, felicidade, aquela alegria. Os pais, um minuto, dia, 9 horas da manhã, a lavanderia estava no nome da Edneia. Nós éramos proprietários de um negócio na Itália. O mundo parecia que não estava acontecendo coisas assim. Mas, irmão, a Luzia ficou de ensinar a fazer o trabalho. Ela veio de manhã e ficou de voltar à tarde. De tarde deu a hora, 3, 4 horas da tarde, nada da Luzia vir. A Edneia ligou para ela e disse, Luzia, amanhã 4 horas, já chegou um monte de roupa para lavar e eu preciso aprender a mexer na máquina. Ela falou, Edneia, eu não estou bem, eu estou com depressão, hoje eu não vou sair de casa. Eu falei, mas como? Ela falou, não começa não. E eu vou te falar uma coisa, não vou hoje e não vou nunca mais. Se vira. A melhor coisa que ela dá uma serva de Deus se virar. Ela baixou a porta da lavanderia, pôs os 3 filhos na frente da máquina e foi orar. No meio da oração, o Senhor falou para ela, aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Ficamos 7 anos apertando os botãozinhos daquela máquina e a benção de Deus entrando na nossa vida. Ali, pagamos a lavanderia e o Senhor nos abençoou, nos ajudou. E da onde não víamos uma saída, Deus criou uma saída. Começamos a atender a obra de Deus nesse mesmo período, 302 quilômetros longe de casa. Fizemos isso por 7 anos. 302 para ir, 302 para voltar. Nunca fui sozinho. Nunca quebrou o carro. Nunca furou um pneu. Nunca tivemos um problema na estrada. E quando, às vezes que faltou força, faltou em mim. Mas quando dava a hora, que era 2 horas, o horário máximo para sair de casa, vinha um por um saindo do quarto. A Rebeca com os saques dela, o Luiz com os saques dele, o meu com o violino dele, e a Edneia com a bolsa dela, o véu, e o Iago, e a Bíblia, e eu lá no canto pensando de mim. Ele dizia, pai, vamos, porque a missão está esperando nós. Não dá para ficar aqui hoje, não dá para ficar aqui hoje, pai. O senhor tem que atender a obra de Deus. E o senhor não vai sozinho, nós vamos juntos e Deus vai ajudar nós. Foi assim todo o nosso tempo. Nesse intervalo, o senhor permitiu que no primeiro ano tomaram Santa Ceia 27 aulas emprestadas. O ano passado tomaram 142. O senhor nos abençoou, a sua obra está prosperando. Tivemos conversão de pastor, tivemos conversão de italianos. Teve os últimos batismos aí, 5, 8. Não foi batizado um brasileiro, tudo italiano. E isso é motivo de glória. Tem um pastor. Por amor receber. Desde os primeiros dias de aniversário, o Marco. E o Marco tinha uma história interessante. Ele vinha na congregação quando a coisa apertava do lado dele. Então, teve ano que ele veio uma vez, teve ano que ele veio 2, teve ano que ele apareceu. Teve ano que ele veio 4. Mas em 2016, de fevereiro a julho, mais ou menos, ao meio do ano, ele não perdeu um culto. E eu, dentro de mim, eu dou pesada, né?
com bom sentido da risada, me entendam, por favor. E eu dizia, a coisa tá feia por dentro. Ele vem todo domingo, ele tá perdendo o culto. E eu só vendo, ele chorava e fazia poça de água no chão. E tanto que Deus visitava ele. Um dia Deus falou a palavra, e a palavra, sem entender nada, o Senhor disse numa frase da palavra: esse é o teu lugar, essa é a tua casa. Aqui está a tua nova família. Não saberá mais daqui. Irmãos, quando acabou esse culto, aconteceram duas coisas maravilhosas. Neste culto, foi um domingo, mas na sexta-feira que antecedeu esse culto, um irmão passou por pescada e nós buscamos os dons de Deus. E o menino pequeno meu, que eu falei da oração, Luigi, desde ali dos primeiros tempos até no Brasil, aonde íamos buscar os dons de Deus, ele dizia: pai, é hoje que Deus vai me dar promessa? Eu falei: não sei, Luigi, fica em comunhão. E acabávamos então e falava: pai, Deus não me selou hoje. Eu falei: mas ele vai selar, fique em paz. Irmãos, isso durou o tempo, e nessa época de 2016, ele já estava com 22 anos de idade. Na sexta-feira, Deus batizou 3 almas com a promessa, e eu tinha certeza que o Luigi tinha sido selado. Quando eu olhei para a Edneia, o Luigi recebeu, ela falou: não. Eu falei: sim, não aguentar o Luigi hoje. Depois desse culto, ele vai falar para mim que Deus não ama ele. Sabe aquela fase que o jovem se critica de tudo, né? E não foi diferente. Eu fugi dele o que deu, mas dentro da mesma casa teve uma hora que os olhares cruzou. E ele parou na minha frente assim, as lágrimas desceu. E ele só disse assim para mim: por quê? Eu falei: filho, eu não sei falar por quê, mas Deus vai aparecer. O irmão que estava com nós viajou naquela noite embora. E ele me chamou no portão de casa e disse: irmão Domênico, choveu hoje, espiritualmente. Vai chover amanhã. Nós tínhamos culto sábado e domingo. Mas domingo vai cair uma tempestade de bênção dentro dessa igreja. Eu guardei aqui no sábado, o culto foi abençoado, mas no domingo, irmãos, até nos pedidos de oração tinha virtude. No sino, o que falava, a Irmandade glorificava, Deus visitava o povo. E a Rebeca, que é a mais velha, estava grávida de 9 meses para ganhar neném. E foi uma gestação viscosa, problema, o médico falou que era para abortar lá no começo, ela falou que não ia. E naquele culto eu olhava para a Rebeca, ela manifestou línguas o culto inteiro. Eu falei: ô glória, a Rebeca está indo para o parto do Liberta, Deus está visitando ela, esses dias o neném vai nascer, está tudo certo. E eu dando glória. Mas aí, na última oração, Deus disse para a igreja, veio aquela virtude, levantamos, chamamos o hino. Quando tocou o último hino, que acabou os versos de coro, eu falei com os violinos: por favor, vocês podem só tocar um verso, está muito gostoso. E os violinos tocou só o verso e o coro, tocaram para a Irmandade ler a letra. Quando eles estavam tocando, a Rebeca levantou de onde ela estava e veio pelo corredor, com aquele barrigão falando em língua, e veio onde estava o irmão dela tocando sax. Apontou para ele assim, falava em língua, ele dizia: você vem para fora, eu quero te abraçar. O Luiz apoiou os saques no banco, saiu do corredor, quando ele abraçou a irmã dele, Deus batizou ele na promessa. Nesse culto acabou o culto, o Marco veio. E foi a palavra: aqui é o teu lugar, essa é a tua casa, a tua nova família, não saia daqui. Marco olhou e disse: irmão Domênico, você sabe o que está acontecendo comigo? Eu falei: Marco, verdade? Ele falou: verdade. Saber eu não sei. Mas aqui não tá bom, não tá. Faz 6 meses que você não perde um culto. Você só vem quando precisa. Se tá voltando todo o culto, eu tá precisando muito. Ele falou: verdade, tudo isso. O senhor sabe que eu fui eleito pastor da igreja com 100% dos votos? Eu não sabia, Marco. Louvado seja Deus. Falou: louvado seja Deus nada, irmão Domênico. No dia que chegou a carteirinha de pastor, eu subo lá no púlpito, Deus não me visita. E eu fico vazio lá em cima. O primeiro dia eu achei que era emoção da carteirinha e deixei quieto. Mas no segundo, a mesma coisa. No terceiro, eu vim aqui. Quando eu chego aqui, Deus me visita. Eu achei, Deus me libertou. Mas eu voltei lá no domingo de manhã e eu não sinto nada. Deus não me visita lá. E eu tô há 6 meses. Eu vou lá, Deus não me visita. Eu venho aqui, Deus me visita. E eu não tô entendendo mais nada. Hoje eu perguntei para Deus o que eu tinha que fazer. Ele falou que essa é a minha nova família, essa é a minha casa. Então eu tô quebrando a carteirinha de pastor. Eu quero saber se tem lugar para mim ser um vento aqui. Porque tem lugar lá. O que eu tenho que fazer? Mas você não tem que fazer nada. Você vai, você quer aqui,
Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Então eu quero ser batizado. Pedi um batismo do Marco. A resumir, nós fizemos o batismo do Marco, veio a esposa dele, o pai dele, era os filhos de tudo lá na igreja de pastor. Veio ver o batismo do filho, primeira vez que entrou na igreja. Quando estava na quarta alma, o irmão Antônio levantou a mão e disse assim: irmão Domênico, eu também posso. Eu falei: pode vir, Deus está te chamando. Todo mundo colocou uma mão na cabeça dele para batizar ele, a linguagem dos anjos dentro da tasca. Glória a Jesus Nazareno. Eu chamo essa família para resumir tudo. Hoje o Marco, depois de 5 anos, ou 6 anos, é cooperador da obra de Deus na cidade de Téramo, cooperador do ofício. O Antônio é porteiro, a irmã Delma é porteira, é a esposa do Marco. Sábado passado, o filho do Marco, com 12 anos, foi apresentado para tocar violino na orquestra. Nós temos que dizer para a irmandade: é duro, é difícil, tem prova, tem. Tudo isso é verdade, mas a misericórdia de Deus é muito maior do que tudo isso. E nós temos boas novas para dizer para a irmandade. Por quase 40 anos tivemos 4 prédios próprios na Itália. Nos últimos 2 anos, o Senhor deu para nós mais 8. Temos 12 prédios próprios. Nesse momento na Itália, em janeiro de 2024, tem 5 construções ao mesmo tempo, do sul ao norte da Itália. E nós estamos aqui dizendo para a irmandade: ora por nós, vem visitar a Itália, vem da glória junto com nós e vê que o Deus que está aqui é o Deus que está lá entre nós também, mostrando os seus sinais e maravilhas. Com muita alegria, teria muita coisa para contar. No meio da pandemia, ou um pouquinho antes da pandemia, recebo uma chamada: muito bem, dá para vir aqui na ilha de Malta? Um casal, 8 meses lá sem saudar, falar paz de Deus. Por amor CCB. Falei: você, era quarta, falei: vou sexto sábado. Sábado de manhã, cheguei na ilha de Malta, eu e minha esposa. Fui lá saudar eles, fazer um culto para 2. Mas eu não me conformei. Falei: será que não tem nenhum crente nessa cidade aqui, nessa ilha? Eu falei: Eduardo, quando dos brasileiros na ilha de Malta, hoje às 17 horas vai ter culto da congregação cristã em Malta. Irmão, deu 5 minutos, um casal ligou: vocês são da congregação cristã do Brasil? Somos. Eu estava aqui há 4 meses, pensava que não tinha crente. Primeiro culto na ilha de Malta, sábado, tinha 6 almas congregando. Segundo culto no domingo, já estava em 8. Depois de 2 meses, fizemos a primeira Santa Ceia, 10 almas. Segunda Santa Ceia, 13. Terceira Santa Ceia, 17. A última Santa Ceia, agora em dezembro, 20 almas participaram. Temos uma sala oficializada, cooperador oficializado. Temos uma irmandade na ilha de Malta. No meio da pandemia, janeiro de 2020, tudo fechado, ninguém podia nem sair de casa. O Eduardo me chama e diz: irmão Domênico, tem um maltês que pediu batismo. Falei: mas Eduardo, vai demorar para poder andar agora, tá tudo travado, não pode sair. O irmão Domênico: glória a Deus, é um maltês, vai ser um sinal aqui na ilha. Primeiro batismo da congregação, batizar um maltês. Falei: Eduardo, mas não dá. Aí eu vou na internet, quando eu abro o site do governo de Malta, a lei, o decreto de proibição de entrada de estrangeiro não foi renovado. Eduardo, está sem decreto. Malta está aberta, as fronteiras estão abertas. Não vai vir da Itália. Eu vou lá na da Itália, também não renovaram. Estava aberta. Comprei a passagem por mesmo dia. Saí da Itália, entrei em Malta. Batizei o Danca com a esposa. Voltei para a Itália, o governo renovou o decreto, fechou Malta. Cheguei na Itália, entrei para dentro, uma hora.